Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal Mão na Tecla. Eu sou a Célia Guazelli e hoje trouxe para vocês a função C aqui do Excel. Essa função C ela é muito utilizada no dia a dia das pessoas ou nas áreas profissionais e ela trabalha como se fosse uma condição, ok? Eu vou apertar um pouquinho a coluna E e aumentar a coluna F para a gente começar a trabalhar com ela de maneira bem tranquila. Como ela é uma função um pouquinho mais longa que as outras, eu deixo bastante espaço para a gente escrever com calma, para não ficar quebrando em duas linhas, tá? A função C a gente pode buscar lá no menu, lá nas figurinhas aqui de funções, mais funções, ou até mesmo aqui no inserir função, mas nesse caso aqui eu vou usar o sinal de igual e inserir a função. Conforme a gente vai digitando, ele vai mostrando todas as funções que começam com C. Mas aí a gente abre o parênteses e ele já entende que se trata da função C pura. Ok? E ele vai mostrar aqui embaixo o que a gente chama aí de sintaxe. Essa sintaxe ela é composta por três elementos, na verdade, né? O teste lógico, que é a nossa condição. Se essa condição for verdadeira, a gente vai inserir aqui nesse espaço, né, o que vai acontecer. E se for falsa, a gente vai inserir depois o que vai acontecer. Então, são três pedacinhos que compõem essa função. A condição, se ela for verdadeira e se ela for falsa. O legal do Excel é que ele vai mostrando essa sintaxe para qualquer função. Então, se você esqueceu um detalhe, se você não lembra bem, é só colocar o início dela que ele já vai te ajudar a preencher, tá? Nesse caso aqui, eu vou verificar se esses produtos aqui, esse preço final do produto, é maior do que 30. Se for maior, eu vou colocar produto caro, se não, produto barato, tá? Então, só para a gente ilustrar, eu vou clicar aqui para selecionar essa célula, tá? D3 é maior do que 30. Essa vai ser, então, a minha condição, o meu teste lógico. Depois vem o quê? Vem um ponto e vírgula. Vamos lá colocar o ponto e vírgula. Se esta condição for verdadeira, o que vai acontecer? Eu quero que apareça a palavra produto caro. Então, eu vou colocar entre aspas, produto caro. Sempre entre aspas, tá? Porque eu quero que ele reproduza essa frase na célula que eu estou fazendo a minha função. No caso aqui, é F3. Se essa condição aqui for falsa, eu quero que apareça produto barato. Então, eu vou escrever aqui produto barato. E, novamente, fecha com as aspas e aí fecha também com o parênteses. Então, essa é a sintaxe. A gente tem aqui uma condição, ponto e vírgula. Se ela for verdadeira, o que vai acontecer? Vai escrever lá produto caro. Se ela for falsa, vai escrever o quê? Produto barato. Certo? Se eu esquecer algum desses elementos, ou uma aspas, ou ponto e vírgula, ou mesmo parênteses, não vai dar certo a minha função, tá? Então, aqui eu vou inserir, como eu perguntei aqui se o produto era maior do que 30, e ele é maior do que 30, então vai ser verdadeiro, apareceu lá produto caro, tá? Feito isso, a gente pode puxar para baixo para ver os outros produtos, se são caros, se são baratos. E aí ele automaticamente já vai me mostrar que aqui o total da caneta deu um valor barato, relativamente barato pela condição que eu coloquei, e a régua também. Os demais deram caro. A qualquer momento que eu venha aqui e altere esse valor, por exemplo, aqui em cima, 33, vamos supor que eu altero para 10. Vejam que aqui à direita, onde tem produto caro, imediatamente após o Enter, vai aparecer produto barato. Tá? Ele já entende que a minha célula D3 mudou e agora ficou falsa essa função. Essa condição agora é falsa e ele vai mostrar produto barato. Tá? Então, vamos voltar aqui para o 30. Na verdade, não é 33, que é uma fórmula, né? Eu vou fazer o Ctrl Z, que é melhor. Aqui, na verdade, era uma fórmula, né? Por isso que eu não vou só simplesmente digitar 33, mas vou recuperar a própria fórmula original. Tá? Então, é assim que funciona a função C. Vejam aqui que eu tenho, então, esses três argumentos aqui, condição, o verdadeiro e o falso.
Quando eu vou copiar isso para baixo, ele vai se adaptar. Agora ele vai verificar o D4. Agora ele vai verificar o D5. E assim sucessivamente. Então, se eu tiver, por exemplo, 1000 materiais para verificar, eu só preciso fazer uma única fórmula, a função aqui no caso, e depois eu puxo para as outras 999 células. Então, acaba economizando muito trabalho, tá? Vou apagar aqui para a gente mudar um pouquinho o tipo de função C. Vocês viram que eu coloquei aspas. Então, primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma aspas dessas. Ó lá, já deu erro, tá? Ele até verificou qual é o erro e ele vai tentar corrigir. Ó, tentamos corrigir para. Então, ele vai tentar, só que ele está colocando errado. A tentativa dele vai continuar errada, porque ele está pondo duas aspas juntas aqui no produto. Você aceita esta correção? Não. Então, vai continuar errado. Vou dar um OK. E aí ele vai reclamar aqui. Eu vou corrigir e aí vai dar certo, tá? Qualquer coisa que eu esqueça, ele vai tentar corrigir se ele conseguir. Se não, ó, por exemplo, eu vou tirar o parênteses fingindo aí que eu esqueci, né? Ele conseguiu inserir sozinho, tá vendo? Ó, a gente tira o parênteses e ele consegue inserir automaticamente. Então, tem algumas coisas que a gente esquece que ele mesmo insere. Deixa eu colocar aqui sem as aspas e sem os parênteses. Ó, ele já verificou que tem um erro, tentou corrigir. Vamos ver se ele corrigiu corretamente? Sim, corrigiu corretamente, então eu vou dar um sim para aceitar esta correção. Pronto. Vejam que ele inseriu as aspas duplas e o parênteses, tá? Mas cuidado, não é sempre que a sugestão é boa, né? Às vezes fica errado, ou às vezes fica mais errado. Então, toma cuidado, porque quando ele sente que há um erro, ele tenta ajustar, arrumar, corrigir, mas nem sempre ele consegue, tá? Se for o caso da gente esquecer aqui no meio, complica bastante, tá? Vou deixar assim. Aqui, na verdade, eu fiquei só com o verdadeiro. Deixa eu colocar uma vírgula aqui para separar o falso. Pronto. Aí ficou pior ainda, né? Não tem aspas, então ele acha que aqui, essa aspas termina aqui, ficou uma coisa só. Vamos deixar uma aspas só aqui. E vamos tirar a aspas do começo. Vamos ver o que acontece. Olha lá, outro erro. Nesse caso aqui, ele achou um problema, mas não tem muita solução. Então, ele tá sugerindo que você corrija isso. Bom, a gente vai corrigir direitinho, aspas no começo, aspas no fim. Vamos tirar esse espaço daqui. Opa. Vamos tirar o espaço depois das aspas e vamos inserir as outras aspas aqui, tá? Então, aspas no começo e no fim, aspas no começo e no fim. E é sempre as aspas duplas, tá? Não adianta a gente colocar duas aspas simples aqui, ó. Uma seguida da outra. É aquela tecla de aspas duplas mesmo, que a gente usa com a tecla Shift, tá? Então, aqui a gente tem um caractere só, que é exatamente as aspas duplas, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a mesma função, só que usando fórmulas junto. Então, no meio aqui, ó, né? Ao invés de eu mostrar uma frase, eu quero que ele faça um cálculo. Então, por exemplo, se essa condição for verdadeira, mostra, por exemplo, eu vou fazer uma coisa bem absurda, mostra o B3 mais 10. Se não, mostra, vamos colocar aqui o D3, para ficar melhor, né? Mostra o D3 mais 10, se não, mostra o D3 mais 100, tá? Então, aqui eu não estou usando aspas, porque eu estou dando a possibilidade de ele fazer um cálculo, se for verdadeiro, e outro cálculo diferente, se for falso. Nesse caso aqui, eu não posso pôr aspas, porque senão ele não vai resolver essa fórmula, tá? Então, eu vou dar um Enter, deu 43. Então, como é que funciona? D3 é maior que 30? É verdade isso. Então, ele vai executar este pedacinho aqui. O que ele vai executar? Ele vai pegar o próprio D3, acrescentar 10 e jogar na tela. Vamos ver? 43. Aqui valia a pena até a gente formatar como dinheiro para ficar mais interessante, tá?
Se a gente inverter o sinal, então, ele vai acrescentar 100. Se eu disser D3 é menor que 30, não. Então, ele pula esse pedaço que é o verdadeiro e vai para o falso direto. Então, vai dar lá 133, tá certo? Então, se a gente colocasse aspas, olha o que ia acontecer. A gente vai colocar as aspas incorretamente para vocês verem a diferença, tá? Ele simplesmente mostra o conteúdo que está entre as aspas, ou esse, tá? Então, não faz sentido a gente usar as aspas se eu quero que ele resolva aquela fórmula que está ali dentro da função C, tá? Então, aqui está errado, eu vou voltar. Isso. Agora, eu vou mostrar a função C usando também porcentagem. Vou apagar aqui um pouquinho, vamos apagar aqui, né? Vou até apagar essa coluna inteira para sair, inclusive, a formatação, tá? Então, vamos supor, vou usar duas colunas, então vamos supor que a gente tem aqui um preço, vou colocar aqui, preço total, o preço, né? Preço do produto, R$10, por exemplo, vamos formatar a moedinha. Aí aqui o fornecedor vai me dar um desconto. Então, o desconto de 15%, por exemplo, tá? E aqui embaixo eu vou colocar preço com desconto. Tá? Então, como é que a gente calcula? Vou colocar um valor mais alto aqui, R$50, pronto. Como é que a gente calcula um desconto de 15% em cima desses 50%? Então, vou fazer a fórmula para a gente calcular primeiro o desconto e depois a gente retira esse desconto do preço para ver quanto que a gente vai pagar. Então, a gente vai pegar o valor, né, o preço, e vai multiplicar por 15%. Tá? Dessa maneira, o que eu faço? Eu estou calculando o desconto que o dono da loja, o fornecedor, está me dando. Tá? Então, o desconto é de R$ 7,50. O que eu faço agora para calcular o preço com desconto? Eu vou subtrair a célula G4, né, e o G5. Tirar o G5 do G4. Vou subtrair uma pela outra. Tá? Vou tirar esses R$ 7,50 dos R$50. Tá? E o preço com desconto passou a ser R$ 42,50. Tá? Ah, mas e se fosse um aumento? Ah, de repente eu fui pagar um boleto, tinha multa, e aí causou aí um aumento de 15%. Se for um aumento. Se for um aumento, a única coisa que muda, vamos colocar aqui, aumento, né? A única coisa que muda é que em vez de menos, é mais, eu tenho que somar, né? Se é um aumento, eu estou somando os dois, tá? Então, eu pago aí uma multa, como se fosse uma multa. Então, a diferença entre desconto e aumento é, obviamente, esse sinalzinho aqui. Se for um desconto, eu retiro o desconto. Se for um aumento, eu aumento esse valor de multa, por exemplo, tá? Por que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente pode fazer isso tudo de uma vez só. Eu posso trabalhar essas duas fórmulas de uma vez só. Como seria? Vou fazer primeiro o aumento. Preço com aumento. Vou colocar aqui embaixo, podia até ter copiado, né? Preço com aumento igual o próprio preço, mais, agora a gente vai calcular esse aumento, como a gente calculou aqui. Então, é ele, de novo, vezes 15%. Tá? Então, vejam que esse pedacinho aqui é exatamente o que a gente está calculando aqui, nessa célula G5. Tá? E agora eu já estou somando de uma vez, que é o que a gente fez aqui na célula G6. Estou fazendo isso tudo numa única fórmula. Tá? E se fosse, por exemplo, vamos colocar aqui só os 15%, né? Eu vou até alinhar à esquerda para ficar todo mundo igual. Isso. Aqui eu vou colocar preço total. Então, aqui a gente fez em duas etapas, tá? A gente calculou primeiro o desconto ou o aumento,
e depois a gente fez a soma ou a subtração. Nesse caso aqui, como eu vou fazer a subtração, tá? Deu 42,50, eu vou fazer isso numa só, tá? Preço com desconto. Então, eu venho aqui e faço menos, tá? Aqui é o meu desconto e aqui eu estou retirando do preço original. Estou retirando dos R$50, tá? Esse desconto aqui vai dar R$7,50 e depois eu vou retirar esse R$7,50 do preço total, tá? Então, vai dar os mesmos R$42,50, ok? A diferença, então, entre um desconto e um aumento é só o sinal aqui, de mais para menos. Se for menos é desconto, se for mais é aumento, ok? Então, a gente agora vai fazer isso na nossa função C, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, a seguinte condição, vou até escrevê-la aqui em cima. Se a quantidade comprada for maior ou igual a 12, isto é, eu comprei mais do que uma dúzia ou mais do que uma dúzia, então, dar 15% de desconto. Aqui eu vou quebrar, já foi. Tá vendo por que ele pegou essa mesma formatação? Porque ele acha que eu estou continuando. Não tem problema, pode deixar assim só, eu vou diminuir um pouquinho para a gente escrever com mais espaço, tá? Se a quantidade comprada for maior ou igual a 12, então dar 15% de desconto. Se não, dar 2% de desconto. Tá? Então, eu tenho aqui uma condição. Se a quantidade comprada, que é essa coluna B aqui, for maior ou igual a 12, dar 15% de desconto, se não, dar só 2% de desconto. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, começamos lá com C, abre o parênteses, e o que a gente tem que verificar? Temos que verificar a quantidade. Então, eu clico na célula da quantidade. Eu tenho que verificar o quê? Se ela é maior ou igual a 12. Então, eu vou colocar maior ou igual a 12, tá? Essa é a minha condição. Ponto e vírgula. O que vai acontecer se ela for verdadeira? Eu vou ter um desconto nesse preço aqui total. Então, esse preço aqui, D3, ele vai sofrer um desconto. Então, D3 menos alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o desconto. O desconto é ele de novo, vezes 15%. Tá? Então, todo esse pedacinho aqui é se for verdadeira. Então, se eu comprei uma dúzia ou mais, eu vou ter o valor total, do valor total, eu vou retirar o desconto. Por isso que tem duas vezes D3, porque eu tenho que retirar esse desconto aqui do valor total, tá? E se essa condição for falsa? Então, de novo, vem o D3 menos D3 de novo, que agora é o cálculo do desconto, vezes 2%. E fecha, tá? Então, aqui eu tenho 3 elementos, a minha condição, se for verdadeiro, até aqui, e se for falso, até aqui, tá? Vejam que a sintaxe aparece aqui embaixo para a gente ajudar um pouquinho, tá? Quem tiver alguma dúvida pode estar verificando aqui. Pronto. Então, aqui é o valor, eu vou dar moedinha e pronto. Aqui a gente já pode até apertar um pouquinho, não tem problema, pronto, já ficou melhor, né? E aí a gente vai puxar para baixo para ver os demais. Vejam que aqui ele vai dar 15% de desconto, aqui também. Então, as células que vão ter desconto, pintar aqui de amarelo, tá? São essas 3, tá? Então, a gente vai puxar agora e vai ver como é que ficou o preço total, certo? Aqui a gente também pode somar, vamos fazer a somatória, verificando que se está ok, aqui o intervalo sugerido, e aí vai dar um Enter, tá? Aqui a gente pode formatar, deixar bonitinho igual às outras, né? Então, por exemplo, aqui eu vou passar no pincel e vou pintar aqui para ficar bom. Essa última que tem uma cor diferente, vou passar no pincel e vou clicar aqui, tá? E essa coluna aqui do meio, eu vou excluir, ok?
Então agora ficou um pouquinho melhor a nossa planilha. Aqui a gente pode esticar para ficar melhor. Então, se eu quero que essa célula E1 faça parte dessas células mescladas, eu vou desmesclar as 4 células mescladas, desmesclar, e depois eu mesclo novamente, tá? De maneira que fique aí as 5 mescladas. Vamos centralizar melhor o título agora. Sempre puxando pela borda, não esqueçam que título Word Art a gente puxa pela borda, senão a gente não consegue mover, tá? Pronto, já ficou melhor. E aqui a gente vai tirar o amarelo, passando também no pincel. Eu peguei uma célula azul, passo no pincel e passo por cima dessas. Pronto, tá tudo ok. Então aqui, gente, não é simplesmente pegar esse valor total e dar um desconto. Não, tem que ser caso a caso. Eu tenho que verificar caso a caso. Ah, mas era melhor eu vir aqui e olhar, porque são só 3 quantidades, né, que deixam a função verdadeira. Mas imagina se você tem uma lista de materiais, de 2.000 materiais, 3.000 materiais, fazer isso na mão. É quase impossível. Então, não é impossível, mas é complicado, gasta muito tempo mesmo. Então, aqui a gente consegue, pela fórmula do C, fazer esse trabalho automaticamente, tá? E aí, quando a gente puxa, ele se atualiza até a última célula, ok? Aqui faltou só formatar com borda. Na verdade, ó, tá faltando borda aqui à direita e aqui também. Então, a gente vai selecionar todas as células, vem aqui nas bordinhas, coloca a bordinha e vê se fica legal. Ok, então acho que ficou bem bacana aí a nossa lista de materiais, agora com a nossa função C funcionando, né? E a função C, ela ainda tem outras particularidades importantes, a gente vai abordá-la novamente, porque ela é muito importante, né? Mas fica aí a dica que no dia a dia a gente usa bastante essa função, tá? Por isso que é bom ver essa primeira parte que é mais básica, né? Que tem 3 elementos, e depois a gente vai ver a parte mais avançada dessa função, tá certo? Mesmo assim, volto a falar, com esse pedacinho só de função, são 3 elementos, a gente já faz muita coisa no dia a dia, mas muita coisa mesmo, tá certo? Então é isso, turma, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem aí o material, treinem um pouco e até a próxima. Tchau, tchau.